Investidor, seja muito bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa, seu programa diário com tudo que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2016, uma quinta-feira que parece até que acabou a crise no Brasil, né? A Bolsa subindo muito forte, a ação da Vale nesse momento já subindo quase 5%, a gente vai falar um pouquinho desse rally que está animando tanto o mercado nessa quinta-feira, já chegando próximo do Carnaval. Amanhã a gente deve ter um pregão mais de volatilidade por causa da mudança de posição dos investidores na Bolsa. Então vale a pena ficar de olho no noticiário de hoje e também já deixo o convite, hoje 2 da tarde, ao vivo, aqui no InfoMoney TV. Eu e o João Sandrini vamos falar sobre investimentos, vamos apresentar a atualização da carteira recomendada do InfoMoney de 2016 e também vamos tirar dúvidas de vocês. É só acessar ao vivo, mandar perguntas que a gente vai estar aqui, eu e o Sandrini, para falar de investimentos. Bom, falando agora aqui da pauta, nesse momento 10 horas e 15 minutos, Ibovespa subindo 1,69% a 40.257 pontos. O dólar, por outro lado, cai mais de 1%, agora já está 3,884 o dólar futuro. Ontem o Rafael Figueiredo fez um blog aqui no InfoMoney falando fez uma análise muito legal de dólar, de por que ele aposta numa queda no curto prazo, botou o 3,95 como divisor de águas e o dólar está indo para baixo. Foi a matéria mais lida do InfoMoney ontem. Se entrar no site hoje lá, olhar as mais lidas do site, já vai estar o blog do Figueiredo falando da preocupação com os 3,95 do dólar. Mercado de DI futuro também caindo forte. A gente fez um levantamento hoje da terça-feira, pré-reunião do Copom até hoje. O DI de janeiro de 2017 já caiu 125 pontos, ou seja, se a gente for fazer uma conta de padeiro, aí é como se o Copom deixasse de fazer 5 aumentos de 25 pontos base na taxa de juros. Isso, obviamente, é bem de padeiro, porque a taxa para 2017, nesse caso, seria a taxa média, né? Mas mesmo assim mostra uma queda bem forte, sinalizando claramente a mudança de diretriz do mercado para o que acha que o Banco Central vai fazer e também digerindo as notícias recentes, né? Agora até apontando que o governo pode estar pressionando o Banco Central para não só manter os juros, como também cortar a taxa de juros, atualmente 14,25%, indo completamente na contramão do que os economistas e o mercado inteiro achava 2 semanas atrás, quando esperava uma alta de juros para conter a inflação, que continua insistentemente na casa dos 10%. Bom, vamos falar de pauta. A gente teve sinalização positiva de Europa, China e dos Estados Unidos. Sinalização positiva no sentido de mais estímulos, não sinalização positiva da economia, né? Eles estão emitindo mais sinais de que vão fazer mais estímulos, exatamente porque a economia não anda tão bem. Ontem, o Dudley, o presidente do Federal Reserve de Nova York, falou que o Banco Central americano sabe que após a elevação dos juros, as condições financeiras pioraram, e isso tem que entrar na conta para o rumo da política monetária nos Estados Unidos. Já há quem diga que o Federal Reserve nem deve mais subir juros esse ano. Para quem não lembra, o Fed subiu os juros no ano passado, em dezembro do ano passado, na última reunião do ano, e a expectativa é que ele subisse pelo menos mais 3 vezes a taxa de juros em 2016. O mercado já começa a apostar nisso só para o ano que vem. Isso acaba sendo refletindo como um período maior de liquidez abundante na economia. Quem também deu uma sinalização assim foi o Mário Draghi, o presidente do Banco Central Europeu. Ele falou que o risco de agir tarde demais contra a inflação muito baixa é maior do que agir muito cedo, já querendo dizer que ele prefere errar pela ação do que pela omissão, né? Já sinalizando que o problema da Europa, que é a deflação, né? A inflação muito baixa se aproximando da deflação, ele pode atuar de uma maneira mais incisiva antes de perceber que é um risco, né? É uma situação bem diferente daqui do Brasil, onde a gente tem inflação perto de 10%, lá eles têm uma inflação perto de 1%, o que preocupa, já que mostra um claro desaquecimento da economia. E para quem não lembra, semana passada o Bank of Japan anunciou taxa de juro negativa, surpreendendo o mercado e sendo uma baita medida de estímulo para os investidores. Sobre China, 2 notícias chinesas no radar. Primeiro, superávit em conta corrente ficou em 84,3 bilhões de dólares no 4º trimestre, e também eles falaram de que vão aumentar
a disponibilidade no câmbio para investidores estrangeiros, né? Flexibilizando um pouco mais e tirando um pouco aquele receio de que poderia ter uma desvalorização muito forte no yuan, mercado reagindo com otimismo a essas notícias do mercado chinês. Bom, falamos de Europa, falamos de China, falamos de Estados Unidos. Sobre Estados Unidos, hoje a gente tem 11h30 da manhã Initial Claims, que são os pedidos de auxílio-desemprego, dado semanal, mas que vale a pena ser monitorado, porque ontem já saiu o ADP, referente ao setor privado, mensal, e amanhã sai o relatório de emprego. Tudo isso acaba ficando bem em evidência no mercado, já que era um dos triggers para o Federal Reserve subir os juros, né? Qualquer sinalização ruim do mercado de trabalho pode fazer o Fed manter os juros por um tempo maior nesses patamares de agora. Bom, antes de passar para o destaque corporativo, só ressaltar aqui na nossa pauta, o primeiro dia de trabalho da Dilma Rousseff já foi marcado com uma primeira derrota no ajuste fiscal, né? Na noite da última quarta-feira, a MP 692, que trata da tributação sobre o ganho de capital, que é o lucro sobre venda de bens e direitos como imóveis, sofreu alterações no Congresso que diminuem a expectativa de arrecadação do governo. O Planalto esperava fazer uma receita extra de 1,8 bilhão, elevando a alíquota fixa dos atuais 15% para se tornar uma taxa cada vez maior para ganhos acima de R$ 1 milhão, chegando ao máximo de 30% para lucros que ultrapassassem 20 milhões de reais. Com tudo que foi aprovado por 205 votos contra 176 contra, foi o texto do PSDB que mantém a alíquota em 15% para ganhos de até 5 milhões de reais e pode subir até o máximo de 22,5% para lucros acima de 30 milhões de reais. Ou seja, é uma taxação bem menor para faixas de capital maiores. Então, uma derrota do governo no âmbito de ajuste fiscal ontem, no primeiro dia de regresso dos trabalhos no Congresso. Bom, vamos falar da pauta, vamos falar das ações que estão subindo ou caindo. O Celson estendeu um pouquinho o programa, já deu a letra do que pode movimentar o mercado ou não. Temos alguns destaques extras aqui para você, mas antes, vamos dar uma atualizada aqui. Maiores altas de Bovespa nesse momento: CSN vale 3, Goal, Croton vale 5. As 5 maiores altas subindo entre 4,7% e 5,8%. Boom das commodities hoje, minério de ferro subindo quase 2%, chegando a $45, segundo dados do Metal Bulletin, lá um índice de preços do minério de ferro. Na ponta negativa, apenas a Eco Rodovias caindo 1,45%, e a Raia Drogasil caindo 0,09%. Raia Drogasil, melhor ação do Ibovespa no ano, subindo mais de 22%, hoje caindo 0,09%. A Suzano estável e as outras 58 ações em alta no Ibovespa hoje, né? Acho que é uma sinalização muito clara de como está volátil o nosso mercado brasileiro. A gente vem falando nos programas, na abertura do pregão, a gente percebe que 2, 3, 4, 5 ações no máximo aparecem numa tendência e todas as outras em outra tendência. Geralmente é para queda, hoje está sendo para alta. O mercado está sempre reagindo com muita volatilidade. Se é uma notícia boa, sobe muito forte, se é uma notícia ruim, cai muito forte, uma volatilidade muito extrema. Isso mostra que o mercado está muito sensível exatamente pela incerteza das perspectivas da economia, não só aqui no Brasil, como no mundo afora, né? A gente está vendo esse processo de desvalorização do dólar em relação a várias moedas no mundo, as cotações das commodities também oscilando bastante, e isso acaba tendo reflexo no mercado como um todo e a volatilidade acaba ganhando ainda mais força. Bom, falando da pauta, vou começar falando de Petrobras. A ação da Petrobras aparece em alta hoje, a gente está vendo a ação ordinária da Petrobras subindo 2,75%, a ação preferencial subindo 1,8%, cotada a R$ 4,57. Hoje o JP Morgan rebaixou a recomendação das ações de neutra para underweight, que seria similar a uma recomendação de venda. O analista Marco Cerevini colocou o preço-alvo da ação em R$ 7,00. Ainda sobre a estatal, saiu no jornal Folha de São Paulo que a presidente Dilma Rousseff concordou com um projeto que permite a Petrobras abrir mão de ser operadora única do pré-sal em certos leilões de áreas de exploração, mas ainda teme que a aprovação do projeto de autoria do José Serra dê início a mudanças mais profundas nas regras da produção da área. Basicamente, o projeto do Serra acaba com a obrigatoriedade da estatal ser a operadora única do pré-sal e ter participação de no mínimo 30% de todos os campos desta área que forem a leilão.
isso acaba ajudando um pouco a Petrobras, já que é uma necessidade de caixa, né, de tirar o dinheiro do caixa para atuar nesses leilões, tinha uma necessidade muito alta, e ainda mais com o preço do petróleo já chegando a perto de $30, deixando em xeque a viabilidade do pré-sal, né? Ou seja, um desembolso muito alto para uma empresa extremamente endividada, para um investimento que talvez não seja tão rentável. Sobre Bradesco, ontem de manhã, Bradesco cancelou a ideia de aumentar o capital em R$3 bilhões via subscrição de ações. Subscrição de ações é uma subscrição particular, basicamente quem tem o recibo da subscrição vai poder comprar a ação a um preço bem mais convidativo. Reflexo disso foi uma disparada de mais de 6% das ações. Mas durante a noite, o Bradesco anunciou um novo aumento de capital, dessa vez de 8 bilhões, mas via bonificação de ações e reserva de lucros do banco. A ação hoje, vamos ver como é que está reagindo a ação, reage com alta, acompanhando o bom humor do mercado, 2,78% de alta a ação preferencial, 2,57% a ação ordinária. Na semana já sobe 6% as duas ações do Bradesco, descolando-se assim do Itaú. Nesse momento o Itaú está subindo 1,5% e na semana está caindo 3%. Obviamente o Itaú reflete isso pelo resultado divulgado, que trouxe bastante preocupação para os investidores, mas o Bradesco voltou atrás no aumento de capital, mas ao invés de fazer uma subscrição, vai fazer a bonificação e a reserva de lucros. Bonificação, para quem não sabe, é como se o banco pagasse o dividendo, só que ao invés de dar em dinheiro, dá em ação, né? No caso dessa bonificação, os acionistas receberão gratuitamente uma nova ação para cada 10 que eles tiverem em espécie do Bradesco. Bom, sobre Vale, falar rapidinho aqui que a Vale, na verdade a Samarco, né, o joint venture que nasceu da junção da Vale com a BHP, ela teve um corte de rating, foi de BB- para BB e removeu o rating de observação negativa para perspectiva negativa. O novo rating reflete principalmente a incerteza quanto à retomada das operações da companhia, o que aumenta a pressão de liquidez à medida que multas e passivos se acumulam, além do risco de quebra de contrato, após o desastre com uma barragem de rejeitos de mineração em Mariana, colocaram tudo em xeque das operações da Samarco, né? A Vale falou que ela deve voltar a operar ainda esse ano, mas ainda há muita incerteza sobre o futuro da empresa. Falar sobre Gol, que reelegeu a atual diretoria e adicionou um novo membro na sua composição. Sérgio Quito vai ser diretor vice-presidente da empresa. Sobre Itaú, teleconferência foi ontem durante o dia, mas vale a pena ressaltar hoje o alerta do Setúbal. O presidente executivo do grupo, Roberto Setúbal, alertou para uma chance de queda de 20% no lucro do Itaú, diante de maiores provisões de perda com inadimplência e desaceleração nas receitas de crédito. Então, esse cenário de uma queda mais forte embute também o pior cenário para o PIB, né, que ele espera uma queda entre 2,5% até 5% ao ano. Ou seja, no pior cenário, o Itaú pode ter uma retração de 20% no lucro, quebrando assim a sequência de recordes positivos, né? Para quem não lembra, apesar da queda drástica das ações, o Itaú apresentou o seu maior lucro da história em 2015, superando os lucros anteriores, que era até do próprio Itaú. Bom, ainda sobre rating, a CSN foi cortada de B1 para CAA1 pela Moody's, a Moody's que inclusive está no Brasil, se reuniu com o Tombini, com o Barbosa, pode anunciar qualquer decisão sobre o rating brasileiro, talvez na semana que vem ou até o final do mês, mas veio aqui a única agência que ainda não tirou o Investment Grade do Brasil. E do setor educacional, Croton, Ânima, Ser e Estácio disseram que a associação Abraz obteve acordo para que as escolas recebam créditos do FIES de 2015 a partir desse ano até 2018. O Ministério da Educação não vai limitar o reajuste de mensalidade do FIES, segundo informações do Estado de São Paulo. Porto Seguro anunciou uma recompra de ações de 5 milhões de ações e ainda divulgou o resultado do quarto trimestre. Teve um lucro de 294 milhões, a estimativa era de 318 milhões e 800 mil reais. A ação da Porto Seguro, nesse momento, opera em queda de 1,77. Vale lembrar que ontem ela subiu bastante, subiu bem mais que a concorrente Sul-América na Bolsa. Rumo Logística, para fechar os destaques da pauta, aprovou em Assembleia Geral Extraordinária o cancelamento do aumento de capital. Segundo o comunicado, o último dia para negociação dos recibos de subscrição foi ontem e a Rumo devolverá os valores pagos pelos acionistas ao título. Vamos ver como é que está a ação Rumo 3 nesse momento. A ação subindo 5%. O papel da Rumo
foi bastante castigado esse ano, já acumula queda de 70%, mesmo com essa alta de 5% no pregão de hoje. Bom, o Ibovespa segue em alta, agora 10 horas e 29 minutos, vamos atualizar a cotação do Ibovespa aqui. Ele está subindo 1,96%, cotado a 40.363 pontos. Na máxima do dia subiu 2%, está praticamente na máxima do dia. Papéis da Vale seguem em maior alta ainda, com Vale subindo quase 7%. A ação da metalúrgica Gerdau também sobe bastante. Gerdau sobe 5%, já está 3,91. No destaque negativo, agora aparecem mais ações. Suzano e BMF Bovespa, Embraer aparecem em quedas. Ações com maior exposição ao dólar começam a sofrer um pouquinho, já que o dólar não para de cair, se distanciando cada vez mais dos R$4. No acumulado do ano, o cenário ainda é bem ruim. Tirando Saraiva, Multiplan e Sabesp, nenhuma ação sobe mais de 10% das 61 ações que fazem parte do Ibovespa. Bom, eu me despeço daqui. Já deixo o convite, hoje 14h, ao vivo, aqui no Infomani TV. Eu, João Sandrini, vamos apresentar a atualização da carteira recomendada 2016 e tirar dúvidas de investimentos para vocês, investidores. Não percam, vai valer muito a pena. Espero vocês lá. Para quem não vê, até amanhã com mais um Infomani na Bolsa. Até lá!